É um relatório da Polícia Federal, do qual eu tenho acesso aqui, que mostram documentos que estariam sendo preparados de um golpe contra o Estado Democrático de Direito e também que trazem conversas de Mauro Cid com um coronel da Ativa que questiona ali a possibilidade de tomar alguma decisão para evitar que o presidente Lula acessasse aquele cargo. Eu quero começar com esse documento que foi compartilhado pelo Mauro Cid para um número de celular, como se ele quisesse salvar. E o que a Polícia Federal destaca ali, ó? Que esse envio aparentemente serviu como backup das imagens e que o conteúdo chamou a atenção da equipe, pois apresenta em seu parágrafo final a expressão "declaro o estado de sítio" e, como ato contínuo, decreto operação de garantia da lei e da ordem. Ou seja, um documento que colocaria como se fosse um discurso por escrito do que seria feito para se determinar um estado de sítio aqui no Brasil. Como é que você enxerga isso, Elaine? Então, vamos lá, né? Na verdade, a gente sabe, né, que dentro ali da esfera militar, né, das três armas ali, você tinha, sim, generais da ativa, da reserva, né, coronéis, enfim, todas as patentes ali, incentivando, né, inclusive suas famílias indo para frente dos quartéis, pedindo a intervenção militar. E é bom lembrar, aquelas pessoas ali concentradas na frente dos quartéis, elas não pediam nem por Lula, nem por Bolsonaro, pediam intervenção militar, né? Queriam realmente invocar a GLO. Só que, gente, vale lembrar o seguinte, né? Se os militares resolverem dar um golpe, eles não precisam da Constituição dando garantias para eles. Quem dá um golpe vai lá e derruba, inclusive, a Constituição. Perfeito. Então, a gente falar de ter que invocar a GLO é uma grande besteira, porque quem dá golpe não precisa de Constituição. Vai lá, inclusive, e cria um novo poder constituinte. A verdade é que, graças, né, aos três comandantes das forças, a gente não teve, né, efetivamente um golpe e simples, porque depois de dado o golpe, o que a gente ia fazer com o Brasil? As coisas não se resolvem dessa forma, né? Nós temos um pouco mais de 30 anos de democracia, não é enfraquecendo as instituições que a gente vai resolver os problemas. Então a gente tem que olhar, né, para o todo. Se você olhar, essa história vem de 10 anos para cá, vem lá dos atos de 2013, né, quando a gente começou a ter os movimentos na rua, até por conta da passagem de transporte aqui em São Paulo, dos 20 centavos, quem não se lembra disso? Então, você começa a ter ali a população totalmente descrente, preocupada com o futuro do Brasil, descrente da política. Você começa a ter um movimento de Lava-Jato ali em 2013. Vários casos de corrupção descobertos. Exatamente, vários casos de corrupção descobertos. E aí você tem, então, a queda ali da esquerda e um fortalecimento da direita, né? Isso nesse espaço de tempo de 10 anos. Que culminou agora com o dia 8. Mas a gente não resolve o problema do Brasil, gente. Nesses 10 anos a gente percebeu isso. Enfraquecendo as instituições, né? A gente precisa olhar e aprender com essa nossa democracia. Aprender a votar. É no voto que a gente resolve. E eu escutei, né, de um dos comandantes, que eu não posso aqui falar o nome, porque eles ainda não podem falar publicamente, mas que, embora as pessoas na frente dos quartéis pedissem intervenção militar, eles não são 51% da população. Os 51% da população falou através do voto. E foi isso que os militares respeitaram. Ô, Gustavo Segré, eu queria até tocar num ponto, aprofundar ainda mais esse ponto com você. Independentemente da pessoa imaginar que seja viável ou não, né, aplicar um golpe de Estado à nossa democracia, como a Elaine acabou de explicar muito bem aqui, o que me chama a atenção é a sanha por isso. É a vontade a ponto de se criar um documento, de se salvar um documento e encaminhar esse documento como uma forma de possibilidade de impedir que um presidente eleito nas urnas chegasse ao cargo. Do ponto de vista institucional, está errado. Absolutamente errado. E nesse caso em particular, o Mauro Cid, ele tem acesso ao poder militar. Ele tem contatos com as Forças Armadas. E isso coloca uma agravante nessa tentativa eventual. Quando a gente, muitas vezes nós falamos aqui no 3 em 1, que não mantinha a isonomia jurídica
os atos de vandalismo cometidos em 2017 por movimentos de esquerda pedindo a saída do Temer, o que se configura uma tentativa de golpe de Estado, quando tem um grupo de pessoas que pede a saída de um presidente, e nesse caso em particular do dia 8 de janeiro, sim, sendo que o vandalismo tinha sido igual. E aqui precisamos dividir. Uma questão é aqueles que buscavam, se isso for comprovado, a derrubada do ato do poder institucional do presidente da República através de um golpe de Estado, e devem pagar por isso, aqueles que cometeram atos de vandalismo e aqueles que intentaram mostrar a sua insatisfação, como muita gente que participava das congregações na frente dos quartéis. E me parece que essas são diferenciais que temos que fazer e considerar, sobretudo, a justiça no momento de catalogar a cada um desses atores. Gani. Evandro, o planejamento de um crime no Brasil não é um crime, a não ser que o planejamento seja um próprio crime. É claro que o planejamento moralmente é condenável. O ponto aí é, este planejamento de um golpe ou de um suposto golpe resultou no dia 8 de janeiro? A ligação aí dessa mentoria intelectual do Mauro Cid com o que acabou acontecendo em 8 de janeiro, se ocorrer isso... Oi? Deixa eu fazer um bate-bola aqui objetivo para a gente poder fazer. Você acha que houve? Você acha que sim? Claro que sim. Ali, o dia 8, as pessoas estavam ali no seu estado de natureza, de atacar. Elas foram induzidas a isso, né? O tempo inteiro você ouvindo que as urnas não refletiram exatamente o que era o resultado da eleição, que houve ali um erro nas urnas. Mas uma tentativa de crime é de fato um crime? A descondenação do Lula. Quer dizer, as pessoas foram sendo inflamadas por um discurso que elas chegaram no dia 8 no extremo de atacar. É como uma coisa de selvageria mesmo. É do tipo, uma mãe que vê ali um filho com fome, vai lá, rouba, mata para poder dar o filho. Foi isso que aconteceu. Aquelas pessoas foram inflamadas a isso. Fala, Gani. Então, eu concordo em partes aí com o que a Elaine falou. Quer dizer, o ambiente pode ter contaminado essas pessoas e aí contaminou, escalou. Aí a gente não está falando de um golpe especificamente para a tomada de poder, porque um golpe para a tomada de poder você precisa de armas. Aí a gente está falando de uma insurreição, de um vandalismo condenável. Agora, o que aconteceu, e complementando aí o que a Elaine falou, tiveram políticos e militares que instigaram, né, abertamente, olha, vai lá, daqui não sei quantas horas vai acontecer, tem que esperar não sei qual prazo, e circulava mensagens de WhatsApp e tudo mais, né, criando esse ambiente. E aí essas pessoas provavelmente foram levadas por isso, é uma hipótese, de que se a gente invadir vai criar o caos, criou o ambiente para as Forças Armadas entrarem em ação. O ponto que isso não ocorreu. Então eu pergunto, essas pessoas que instigaram, e aí eu estou falando de instigaram diretamente, essas pessoas que instigaram uma invasão, elas fizeram isso e desistiram na hora H, as Forças Armadas foram iluminadas, falaram, não, vamos aqui respeitar a democracia, ou não, fizeram isso até como uma armadilha para aqueles que invadiram. Fala, Segré. Eu tenho duas visões sobre esse assunto. O primeiro, de alguma maneira, que justifica em parte que teve gente aí que foi para quebrar, e teve muita gente, vimos muitos vídeos que diziam, não quebra, não quebra. Gente que deve ter ido à manifestação, ninguém vai fazer um golpe de Estado com o carrinho de pipoca, uma cadeira de praia e um neto. Então, essa pessoa, pelo menos, não estava aí para fazer um golpe de Estado. Mas, se eu fosse do governo nesse instante, e eu tenho informações, como todo mundo indica que tinha o governo informações, eu tenho que evitar que as pessoas que podem tentar um golpe de Estado cheguem no lugar em que os três poderes são representados. E aí a pergunta é, por que o governo não fez isso? Então tem muita coisa para ser esclarecida,
muito provavelmente teve gente que queria esse golpe, sim, deve ser esclarecido e punido. Eu não sei se essa questão de o planejamento não configura, e talvez juridicamente não configure, mas se alguém está planejando me matar, eu quero ele longe, quero ele na prisão, mesmo que ele não consiga ou que ele se arrependa. Então, tem muita coisa a ser explicada, tomara que a CPMI possa fazer isso, mas uma observação. Se porventura o STF indica que alguma pessoa dentro da CPMI está sendo investigada, isso não configura que ele esteja sendo culpado. Sim. E aí poderia ser, fulano está sendo investigado. E todos os fulanos que estão sendo investigados são da oposição. Aí ficaria uma coisa meio estranha. Claro, enquanto eles são investigados e ainda não foram... Evandro, não são, e teve muito político... Evandro, e teve muito, e assim, teve político, teve jornalista que lucrou com essa situação, né? Que se aproveitou de um oportunismo, alimentando uma esperança para aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis, inclusive assim, pedindo dinheiro. Chegou nesse nível, né? Assim, de relatos que eu cheguei, Sim. que eu apurei, que eu cheguei a ouvir. Então, também teve muita gente aí que acabou sendo beneficiada e eu acho que essas pessoas também devem ser, claro, investigadas.